Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sempre sobre a sua vida. Dando continuidade ao nosso estudo sobre oração, vamos falar hoje sobre aprendendo a orar com o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Mestre da oração, aquele que, enquanto esteve neste mundo em forma humana, nunca deixou de buscar espaço, local, tirar momentos para falar com o Pai, mesmo sendo Deus, mas se despojando do seu poder, da sua glória, numa condição humana, mostrou e demonstrou a maneira correta, a forma certa de como devemos orar. E, numa certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ora, por que os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar? Se eles tinham sido educados em princípios religiosos muito rígidos, assim como muitos de nós, que desde criança somos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos familiares, uma certa forma de orar, de rezar. Enfim, o que os discípulos viram em Jesus? O que Jesus fazia? Qual era a oração que Jesus realizava? Que chamou tanto a atenção dos discípulos, para que eles pudessem chegar até ele e falar: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos a orar. Naquela época, era costume dos mestres ensinarem os seus discípulos. João ensinava aos seus discípulos a maneira de que deveriam orar. E os discípulos do Senhor Jesus também queriam aprender. Certamente, eles eram pessoas que já tinham o costume da oração. Os judeus eram pessoas religiosas. Costumavam muitos orar 3 vezes por dia, às vezes até mais. Enfim, mas de repente, eles perceberam que as suas orações não passavam apenas de ladainha, apenas de palavras decoradas, um ritual religioso, que não tinha o espírito, não tinha a força, o poder, não transformava, não mudava as suas vidas ou as situações que estavam ao seu derredor. E ao olharem, perceberem em Cristo Jesus, nos momentos de suas orações, havia algo diferente. Alguma coisa acontecia quando Jesus orava. E era esta a oração que eles queriam. E o Senhor os ensinou. O Senhor os ensinou a maneira correta. Diz a Bíblia que o Senhor falou a respeito do Pai Nosso, mostrou como orar. Pai Nosso que estás no céu, etc. e tal. Todavia, nosso ponto primordial aqui é: você sabe orar da maneira correta? Você tem orado de uma forma na qual você tem realmente sentido a presença de Deus operar, atuar na sua vida, naquele momento da oração? Você percebe ou tem tido a sensibilidade em ver o Espírito Santo trabalhando naquele momento em que você está em oração, em prol do objetivo da cura, da libertação, da solução daquele problema que você está apresentando a Deus naquele momento? Devemos parar para refletir, fazer como os discípulos. Vamos olhar para o exemplo do nosso Senhor. Vamos ver na sua palavra, enquanto esteve neste mundo, a sua história aqui neste mundo, os momentos em que ele tinha com Deus, seus momentos de comunhão com Deus. Vamos analisar a nossa maneira de orarmos. De repente, nós oramos muito, 2, 3 vezes por dia. Tem gente que ora a todo momento. Tem gente que ora em até lugares onde não deveria orar. Às vezes faz até orações em voz alta, até conturbando e perturbando as pessoas que estão do lado. Falta às vezes a certa disciplina, né, para podermos falar com Deus da maneira correta. Analisemos isso de acordo com a sua palavra. E continuando, diz assim: eles sabiam orar. Os discípulos sabiam orar. Você também sabe, pelo menos pensa que sabe. Mas não sabiam orar como Jesus. Eles sabiam rezar,
mas não sabiam como convém. Será, amigo leitor, que este também não tem sido o seu problema? Você sabe orar como convém? Não tem sido as suas orações meras repetições decoradas ou formuladas em cima da oração de outras pessoas que você costuma ouvir? Quem sabe as suas orações, você que frequenta um determinado local, não tem sido as mesmas que o pastor que está lá na frente faz? Você repete o que o pastor está falando. Você não tem tido em si próprio aquela motivação, sabe, aquela intimidade, aquela liberdade de falar com Deus. Você copia a oração de outras pessoas. Talvez você tenha se preocupado em fazer uma oração bonita e eloquente, mas sem fundamento bíblico, sem sinceridade de coração e sem vida. Devemos ouvir nossa própria oração e analisarmos se ela não tem sido meras palavras religiosas e decoradas pela nossa mente, a qual nos leva a viver religiosamente diante de Deus, fazendo orações vazias, sem nenhum sentido espiritual e totalmente em desarmonia com a palavra de Deus. Um dos segredos para que você possa orar de acordo com a vontade de Deus e orar como o Senhor orava, para que traga resultado na sua vida, é você orar de acordo com a palavra de Deus, segundo a sua vontade que é revelada na sua palavra. Por isso é imprescindível, é de suma importância que você não somente leia a palavra, mas que você estude. Você se dedique em refletir, em analisar, não apenas ler a Bíblia de uma forma religiosa, mas procurar absorver o espírito daquela palavra, o que o Senhor está querendo dizer. Os verbos, procurar julgar os verbos no presente, no passado, no futuro. Dividir lei e graça antes e após a cruz, quando Cristo estava em carne, após a sua ressurreição. Enfim, o que Deus está falando ali. Você entender qual a sua vontade em relação à sua vida espiritual, conjugal, familiar, sentimental, física, financeira. Enfim, na palavra de Deus está tudo quanto você necessita para viver uma vida sóbria, abençoada, abundante. E Deus deseja realizar essas suas promessas na sua vida. E deixou a oração como um canal, um meio, pelo qual, uma vez você se dedicando, Ele fará maravilhas que até então você não tem tido observado, visto nos seus caminhos. Se dedique, busque, entenda. Se você tem lido, não tem compreendido, se suplique, se humilhe diante de Deus, peça ao Espírito Santo, pois é Ele que lhe abre o entendimento para que você compreenda as coisas do Senhor. Isso faltava aos discípulos. Ora, os discípulos não sabiam orar como o Senhor orava, porque eles viam que, quando Jesus orava, a sua oração influenciava não só o próprio Jesus, mas também os próprios discípulos que andavam com ele. Havia algo diferente na oração do Senhor Jesus. Sempre que Jesus orava, havia transformações positivas muito grandes, e os discípulos queriam aprender o mistério que estava por trás da oração do Senhor. Eles queriam orar como o Senhor orava, ter a mesma intimidade, intensidade, sinceridade, amor, devoção, confiança e harmonia que Jesus possuía com o Pai em suas orações. E você quer orar como quem? Você quer ser um mero repetidor das palavras ou de orações de outras pessoas, de outros irmãos, de algum líder religioso? Ou você quer realmente ter essa intimidade com o Pai? Falar com Deus aquilo que realmente se encontra dentro do seu coração.
e algo que você deve refletir. Será que a sua oração tem influenciado a sua própria vida? E também das pessoas ao seu redor, principalmente os da sua própria casa? Se não, se isto não tem acontecido, então está na hora de rever quais seus verdadeiros interesses e propósitos ao orar. Agora, se tem surtido algum efeito na sua vida e na vida daqueles que te cercam, então, quais têm sido os benefícios dessa influência? O que ela tem produzido, principalmente em relação ao seu crescimento e desenvolvimento espiritual diante de Deus? Analise isto. Você tem crescido espiritualmente? Tem se desenvolvido espiritualmente? As suas orações têm trazido uma maior comunhão com Deus, pessoalmente, você? Se você tem sentido mais e mais da sua graça, a segurança da sua salvação, a certeza de que Ele responde, a certeza e a convicção de que Ele está contigo em todos os momentos, em todos os lugares, em toda e qualquer situação? Porque quando há uma comunhão com Deus, quando oramos, quando temos essa intimidade, em nós, o Espírito Santo, ele estabelece a segurança, a certeza de que o Pai está no controle da nossa vida e de que tudo quanto acontece e há de acontecer será segundo a sua permissão para o nosso próprio benefício. Há uma tranquilidade, há uma paz, há uma segurança no coração, no espírito daquele que ora a Deus e que recebe por meio da sua oração a sua graça, a sua beneficência sobre a sua vida. Ora, que a nossa oração produza grandiosas bênçãos em nossa própria vida e na vida de todos aqueles por quem temos orado. Que saibamos orar não somente como nosso Senhor orava, mas também porque Ele orava. Que possamos ter a mesma motivação e propósito de suas orações. Jesus, quando saía, deixava a multidão. Quando procurava um lugar deserto, quando subia ao monte, enfim, ele ia com um objetivo, com um propósito. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia por que ia fazer aquilo. Ele já conhecia a vontade do Pai. E ele ia orar de acordo com seus propósitos. E por isso o milagre acontecia. Que possamos ter a mesma motivação. Vamos juntos e oremos a Deus, pedindo que nos ensine a orar como convém. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos ensine, nos oriente, que o seu Espírito possa nos guiar neste caminho da oração. Deste caminho sobreexcelente que o Pai deixou para que, por meio dele, Ele possa cumprir todos os seus decretos, seus propósitos, seus desígnios na vida dos seus filhos, na vida daquele que Ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para que neste mundo, no corpo físico, possam glorificá-lo em vida. E em vida abundante. Vamos orar. Não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade. Vamos falar sobre todas as pessoas oram, mas nem todas oram como convém. Não perca. Tenho certeza que Deus está fazendo e continuará realizando maravilhas na sua vida por meio desse nosso estudo. Como e por que devemos orar. Um forte abraço e até mais.